Shalom a todos do canal. Neste vídeo que eu estou colocando aqui de forma expressa é para trazer umas informações bastante importantes para dias futuros que ainda virão. Porque se em algum momento eu chegar a postar alguns vídeos sobre determinado assunto, posso ter como referência, para que muitos possam entender sobre esses nomes que estarei referindo aqui neste canal, conforme estão estabelecidos nas escrituras, principalmente nos originais. Sei que já existem outros canais que falam sobre esse determinado assunto. Pois bem, eu sei o quanto é importante falar sobre esse assunto que se trata dos filhos de Noé, que é mais conhecido como Noa, que quer dizer descanso e também consolo. Sei que antes já havia falado sobre este conteúdo, mas dei uma parada para postar outros vídeos. Por isso eu resolvi fazer uma repercussão sobre as linguagens e as nacionalidades, não explicando a linguagem de cada um, mas para dar referência a alguns assuntos que podem ser relacionados com esses conteúdos. Como já havia falado de alguns filhos de Jafé, apenas vou reprisar e colocar outros que faltaram nessa reprise, que quero trazer dos locais para fim de esclarecimento, do que vai trazer referência sobre as demais regiões. É importante ressaltar sobre cada um lugar estabelecido por cada um desses personagens, que são os netos e dos bisnetos de Noé, até chegar no que deu, o que conhecemos sobre a Europa e outras regiões. Por isso eu peço a todos que estiverem interessados e que chegaram até aqui, que ficarão até o fim, que peguem uma caneta e papel, escreva cada nome para fazer a ligação de cada um deles, se for preciso. E ainda deixo bem claro, vote se for possível para rever o assunto ou façam de forma pausada para poder ver cada detalhe. Acredito que é muito importante. Vamos lá. Começando por Gomer, que foi o primeiro filho de Jafé, descrito nas escrituras. Ele tem uma relação com os Gálatas, que na época eu tinha dito que era outra palavra como Gaiatas, que tinha trocado o L por o I. E estou corrigindo, referindo àquela determinada região, conhecido como Galácia. E Gomer tinha 3 filhos, e os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Começando por Askenaz, que foi o primeiro, por sua vez, foi conhecido através do nome dos Askenázios, conhecido também como Askenazim. E os gregos passaram a chamar de Reginianos ou Reginianos. E em nossos dias já ouvimos falar de certa forma sobre os judeus askenazes. Sim ou não? Agora vejam a relação que ela faz com essa nação. E de onde vieram esse povo? Entenderam a ligação? Quando os povos saíram daquela terra, por isso que foram depois para Israel e saíram da Europa. Mas vamos continuar. Na realidade, esses são os povos da Europa que correspondem àquela região da Alemanha. Por isso, houve um idioma derivado do hebraico naquela região, conhecido como Yiddish. Já Rifate foi o segundo filho de Gomer, que deu seu nome aos Rifanianos, que os gregos passaram a chamar de Paflagonianos, que é a região da Paflagônia. E Togarma foi o último filho de Gomer, que deu seu nome aos Togarmarnianos, que os gregos os chamavam de frígios, que é da região da Frígia. Sobre os filhos de Gomer, o mais falado é o último, Togarma. A maioria dos filhos de Gomer são os povos da atual Turquia, na região da Ásia Menor. Na época era conhecido também como Anatólia, menos os Askenazes, que também foram conhecidos como os povos celtas. Magog foi o segundo filho de Jafé. Ele fundou os povos citas, que é a região de Rosh, na terra de Rosh, que quer dizer que ele vem liderar, que Rosh quer dizer cabeça em hebraico. Esse termo corresponde a isso. É conhecido como a atual Rússia.
É por isso que vemos esse país com um grande potencial. E é esse personagem que virá combater com o povo do Criador. Eles se juntarão com outros povos em aliança, quando se tratar de Gog e Magog, que se juntarão para enganar as nações e farão batalhas. E com quem seriam essas alianças, se não com os povos do Islã, que são os povos que mais ficam contra os judeus e os cristãos. Com o tempo falarei mais a esse respeito. Portanto, irei para o próximo. Madai foi o filho terceiro de Jafé. Ele foi fundador dos Madaianos, que posteriormente passamos a chamar de Medos, que ficou conhecido pela região dos Medos e Persas. É essa relação que se dá através de algumas referências, começando pelo livro de Esdras, capítulo 6, versículo 2. E também na época estava se tratando no período da rainha Ester, que estão registrados nos livros de Ester, que traz algumas referências em Ester, que está no capítulo 1, versículo 3. Ester, capítulo 1 e versículo 18. Ester, capítulo 10, versículo 2. E em Jeremias possui 3 referências também, que era um período descrito antes de Esdras e durante o período de Ester, se é assim que eu posso referir. Em Jeremias a gente vê no capítulo 25 e no versículo 25. Também a gente encontra em Jeremias capítulo 51 e versículo 11. E também em Jeremias, mais uma vez, capítulo 51 e versículo 28. E já para terminar, a gente vê que também é relatado no livro de Daniel, capítulo 8 e versículo 20. Esse Daniel que ficou conhecido por ficar na cova dos leões. Com certeza, a gente iríamos encontrar mais referência sobre esse povo se buscarmos mais pelos Medos. Com certeza iremos encontrar bastante conteúdo sobre esse respectivo assunto. Mas vou passar para o outro povo, para não estender o vídeo. Javã foi o 4º filho de Jafé, que ficou conhecido com o nome de Jônios, que no original, em hebraico, era denominado de Yavan. Para nós, ficou conhecido como os povos da Grécia, que são os gregos, também chamados de Helenidas, que é a região de Heleno. E este teve 4 filhos. Vamos ver como é que está descrito. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, Quiti e Dodanim. O primeiro se chamava Elisá, que é Elixá no hebraico, que deu seu nome aos Elisanos, e os gregos chamavam de Ecolianos. O segundo é conhecido como Tarsis, que no hebraico é mais conhecido como Tarshish, que deu seu nome aos Tarsianos. E os gregos o chamavam de Cilicianos, que faz uma ligação com a Cilícia. E é por isso que a gente encontra em alguma referência que se trata da região de Tarso. Sei que muitos já ouviram falar sobre Paulo de Tarso, pois é essa região compreendida. Por isso que ele se trata sobre aquela região, também conhecido como Turquia hoje. E também foi conhecido na época como Anatólia, que fica na Ásia Menor. O terceiro, ele se chamava Quitim, que ocupou a ilha de Chipre. Sempre há referências sobre esse personagem, com os outros que já citei, e outros ainda que virão através de outros povos
não do povo de Jafé, mas sim de outros que eu quero tratar. E nesse povo de Chipre tinha uma das cidades que se chamava Citium, em homenagem ao próprio nome do pai, Quitim, que pela tradução corrompida ficou trocado o som de Q para C, que funciona com o som de S. Essa é a minha opinião. Não sei para muitos que estudam conforme o seu entendimento, que muitos já passaram e não procuram encontrar vestígios passados para encontrar a realidade de como eram passados naquela época. Mas tudo com o tempo foi corrompido até chegar no que deu. Já o último filho de Javã, que é o quarto filho de Javã, tinha o seu nome de Dodanim e era conhecido também como Rodanim, que a gente vê como Rodanim. Como pode ter sido uma forma escrita mudada do D para o R, que no hebraico possui uma relação bem semelhante ao hebraico moderno. Ela é identificada como a região de Rhodes e também conhecido como os ancestrais dos macedônios. É bem naquela região, e até as escrituras falam um pouco sobre Rhodes, sobre esse lugar conhecido como Rhodes, que se encontra no Novo Testamento. Tubal foi o quinto filho de Jafé, que deu o seu nome aos tubalinos, que corresponde aos íberos, não da Península Ibérica que nós conhecemos, mas sim a região da Ibéria do Cáucaso, que posteriormente ele saiu daquela região e foi para aquele local, por isso que foi chamado Península Ibérica, porque há vestígio também que o povo fala sobre esse local de Tubal. Principalmente em Portugal, que tem um lugar chamado Setúbal, que foi em relação a Tubal. Mas vamos falar sobre a Ibéria do Cáucaso, que ele é citado, que é no Monte Cáucaso, próximo da Geórgia. E nas escrituras há várias referências deste personagem que a gente pode encontrar, que corresponde a Tubal. Meseque foi o sexto filho de Jafé, e também há outra referência de outro Meseque descrito, que é o filho de Sem. Mas como vimos esse Meseque como filho de Jafé, que está sendo relatado agora, ele deu o próprio nome aos Mesesianos, que foram os povos da Capadócia. Jatiras foi o sétimo e último filho de Jafé. E só há uma referência nas escrituras sobre o seu nome. Ele deu o seu nome aos tírios, que os gregos passaram a chamar de Trácios, que é a região conhecida na época como Trácia. Espero que tenham entendido sobre este assunto. Este vídeo, que na verdade isso é mais para um documentário, pois ainda abordarei mais 2 vídeos falando sobre os filhos de Cã e filho de Sem. Se o Eterno permitir que eu continue nessa trajetória daqui para lá. Que o Eterno nos abençoe em nome de Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Fique na paz. Amém.